Oi pessoal, boa noite. Hoje nós vamos falar acerca da relativização da coisa julgada na ação de investigação de paternidade. E eu estou trazendo para vocês um julgado que teve agora no STJ, tá? Que saiu no último informativo. E o julgamento foi em cima de uma reclamação. Eu achei interessante trazer, inclusive, para conversar um pouquinho com vocês o que é uma reclamação, né? A reclamação, ela não é um recurso e ela não é um incidente processual. Ela se considera uma verdadeira ação, cujo mérito é justamente a definição competência ou garantia dos respectivos julgados, tanto do Supremo Tribunal Federal como do STJ. Isso quer dizer o quê? O STJ, o STF e agora foi estendido também aos demais tribunais, o STJ e o STF, eles julgam uma determinada causa. Muito bem, nessa determinada causa existe um efeito vinculante. No momento em que existe este efeito vinculante, os demais juízos todos têm que se orientar, se pautar por essa decisão que foi proferida no STJ e no STF. Caso não haja essa adequação entre a decisão que foi proferida pelo juízo inferior com a decisão vinculante dos tribunais superiores, é possível a propositura de uma reclamação. A reclamação, então, ela vem prevista lá na Constituição Federal, dentro da atribuição das competências tanto do Supremo Tribunal Federal, artigo 102, inciso 1º, a linha L, quanto do STJ, artigo 105, inciso 1º, a linha F, da Constituição Federal. O CPC de 2015, ele estendeu essa atribuição, né, a todos os demais tribunais. Então, no 988, parágrafo 1º do CPC, que traz essa questão que os demais tribunais, em relação à preservação das suas competências, é possível, então, ajuizar-se a reclamação no âmbito desses outros tribunais, e a reclamação, ela vai se pautar pelos respectivos regimentos internos de cada um tribunal. Bom, dito isso, inicialmente, só para mostrar o que é uma reclamação, eu vou entrar diretamente no caso que a gente vai comentar hoje. A reclamação número 37521 de São Paulo, a relatoria coube à ministra Nancy Andrighi, na segunda sessão do STJ. Então, a questão de fundo é uma ação de investigação de paternidade que ela foi extinta por haver uma coisa julgada nesse sentido. Então, qual é o caso concreto, tá? A ação, ela foi proposta, essa ação de investigação de paternidade, ela foi proposta contra o único herdeiro, o de cujus, que era o pretenso pai, né? Deixou só um filho e essa investigação foi proposta contra esse filho, o filho do suposto genitor biológico. Muito bem, após o ajuizamento dessa ação, foram localizados ainda alguns irmãos vivos do extinto e foi intimado a todos eles, tanto ao herdeiro quanto aos irmãos, para fornecerem material genético para o exame de DNA. Um detalhe, havia uma ação anterior, uma outra investigação de paternidade, aonde já havia sido feito esse exame de DNA e o pretenso filho está alegando nessa segunda ação de investigação de paternidade que tinha havido fraude no fornecimento do material genético na primeira. Por isso, ele ingressou com a segunda ação. O que aconteceu? Foi designada, então, a coleta desse material genético e nenhuma das pessoas compareceram. Nem os irmãos e nem o filho do suposto genitor, só o autor da ação que compareceu. Então, diante desse cenário, a sentença, ela extinguiu o feito sem resolução do mérito em razão da coisa julgada, aquela que tinha se formado na ação anterior que tinha sido proposta, aonde esse pretenso filho estava alegando fraude e por isso que ele ingressou com essa nova investigação. As razões de decidir dessa sentença, elas se basearam que não seria viável a integração do polo passivo pelos irmãos, porque os irmãos,
eles não são herdeiros necessários, eles estavam totalmente fora do processo. Uma segunda argumentação é que a recusa dos envolvidos em fornecer esse material genético, ela não podia induzir naquela presunção de paternidade contida na súmula 301 do STJ, que diz assim: em ação investigatória, a recusa do suposto pai a submeter-se ao exame de DNA induz presunção juris tantum de paternidade. Mas aqui não é o suposto pai que estava se recusando. Quem estava se recusando era o herdeiro e os irmãos desse suposto pai. Então não era possível a aplicação dessa presunção da súmula 301. O julgado também fundamentou, trazendo que havia então essa coisa julgada, formada numa ação investigatória anterior e que somente poderia ser afastada com um novo exame de DNA. Então, ele extinguiu o feito sem a resolução do mérito em função dessa coisa julgada, dessa ação de paternidade anteriormente proposta. No entanto, foi o filho, o pretenso filho, esse que propôs a ação, entrou com a reclamação, então é essa que é a tela que teve esse último julgado, a reclamação 37.521 de São Paulo, trazendo então que essa decisão havia desrespeitado uma decisão já proferida pela terceira turma do STJ em outro recurso especial, dizendo o número do recurso especial 1.632.750 de São Paulo. Então, 1.632.750 de São Paulo. Nesse RESP, o que foi determinado? A maioria dos ministros, eles afastaram o óbice da coisa julgada, por isso que eu falei no início, relativização dessa coisa julgada, eles afastaram o óbice da coisa julgada na hipótese em que fossem apurados os indícios de fraude nessa primeira ação, aonde tinha essa sentença que tinha feito coisa julgada. O STJ entendeu nesse RESP que tinha que ser apurado esses indícios de fraude e não poderia simplesmente extinguir a ação sem resolução do mérito com base numa coisa julgada anterior, né? Então, necessário se faria, então, um novo exame. A sentença reclamada, então, ela entende que a declaração constante nos autos, ela não constitui a prova da fraude. Houve uma alegação de fraude e essa fraude, entendeu a sentença do nosso processo inicial, vamos dizer assim, que não podia ser alegada essa fraude sem a comprovação. Muito bem. A alegação nesse julgado do STJ, que serviu de parâmetro para a gente entrar com essa reclamação aqui, ele colocou que o juízo de primeiro grau ele não havia empreendido os esforços necessários para a verificação dessa fraude, como de fato aconteceu no caso concreto inicial que eu trouxe para vocês. O juízo simplesmente chamou o herdeiro, chamou os irmãos, como ninguém apareceu, ele simplesmente extinguiu pela coisa julgada. Ele não empreendeu esforços para verificar se houve de fato ou não a fraude. E nesse julgado do STJ, que está sendo usado como fundamento para essa reclamação, que tem esse efeito vinculante, esse julgado do STJ diz que tem que ir atrás da fraude, tem que procurar outros meios para se descobrir essa fraude antes de pura e simplesmente se alegar que existe uma coisa julgada. Então, esse julgado, o 1.632.750 de São Paulo, que é o nosso julgado, vamos dizer, paradigma, modelo, esse julgado ele adotou uma fundamentação analítica que coloca o caminho que outras ações desse mesmo estilo devem seguir. Existe essa vinculação, deve ser tomado esse caminho. Então, nesse caminho foi exposto o seguinte: providências a serem adotadas para a exauriente apuração da suposta fraude. Colocou o STJ. Primeiro, a fraude é uma causa de pedir autônoma que acarreta inúmeros reflexos para as partes, terceiro e poder público. Segundo argumento, o exaurimento da instrução probatória deve dar-se através de prova testemunhal.
inquirição do declarante e de médicos supostamente envolvidos. Então, no objeto da nossa ação, aquela nossa ação inicial que foi extinta por causa da coisa julgada, simplesmente essa coisa julgada ela não poderia prevalecer sem ter tido toda essa análise exauriente a respeito se houve ou não houve fraude no primeiro julgamento. Então, constatou-se que no documento apresentado pela parte, nessa ação originária, configurava uma prova indiciária, havia nos autos uma prova indiciária dessa alegação da fraude ocorrida nesse exame de DNA pretérito, tá? E, em razão disso, deveria ter se aberto novamente a fase instrutória. Então, quanto a isso, entendeu-se por fim que esses terceiros, né, que se recusaram a fornecer o material genético, que foi esse o grande impasse que teve naquela ação, esses terceiros, eles não têm legitimação ad processum, com certeza, eles não são parte nesse processo, mas eles têm uma legitimação ad actum. Então, eles são legitimados para a prática de determinados e específicos atos. Então, o STJ entendeu já no julgamento da reclamação que aquele juiz lá no primeiro grau, ele deveria ter adotado os procedimentos trazidos nos artigos 401 a 404 do CPC, que fica dentro da seção das provas, né? Dentro do capítulo, das provas, na seção de exibição de documentos, e que prevê, inclusive, a adoção de medidas coercitivas, outras, né, subrogatórias ou mandamentais, para que force a essa pessoa a comparecer a juízo para prestar. Então, a recusa tácita a esse fornecimento do material, com seu simples não comparecimento, tá, pelo herdeiro e pelos terceiros, em face disso, deveria o juízo de primeiro grau adotar, então, medidas indutivas, coercitivas, mandamentais, para que eles fornecessem esse material biológico, e não pura e simplesmente extinguir a causa pela coisa julgada. O STJ também no julgamento dessa reclamação, ele entendeu que sim, a súmula 301, que traz aquela presunção de paternidade, se refere apenas ao pai, não poderia ser estendida nesse caso concreto, né? Mas essa atitude não cooperativa, sim, poderia ter sido debelada. Então, a conclusão do julgamento da reclamação, que foi agora muito recente, o juiz deve adotar todas as medidas indutivas, mandamentais e coercitivas, como autoriza o 139, inciso 4 do CPC, com vistas a refrear a remitência de quem deve fornecer o material para exame de DNA, especialmente quando a presunção contida na súmula 301 do STJ se revelar insuficiente. Então, gente, o julgamento, para concluir, o julgamento ele foi procedente, unânime, e ele se deu no dia 13 de maio de 2020 e foi publicado no Diário de Justiça, dia 5 de junho de 2020. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da temática. É uma temática bastante complexa, mas, sobretudo, salientar isso. A reclamação serve justamente para isso. É uma ação que tu vai interpor, tem toda uma tramitação prevista dentro do Código de Processo Civil, no capítulo 9 da reclamação, ali vem dentro dos processos nos tribunais, e é uma forte ferramenta para fazer valer o entendimento dos nossos tribunais superiores. No mais é isso, fiquem bem. Querem continuar me seguindo aqui no canal, indicando para os seus amigos? Bacana, eu fico bem feliz de toda a companhia de vocês. Eu estou chegando a quase 500 inscritos e eu estou muito contente com isso. Muito obrigada pela atenção, um grande beijo.